Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver sobre tabelas verdade. Esse é um conteúdo bem importante, que vai auxiliar vocês muito na parte lógica, depois do desenvolvimento dos programas e dos sistemas na parte de programação e desenvolvimento de software, certo? Então é bem importante que vocês entendam esse conteúdo, principalmente os conectores, né? E a forma como eles se relacionam entre uma preposição e outra. Então, o que é uma tabela verdade? Ela é uma ferramenta, né, da matemática e ela trabalha muito a questão do raciocínio lógico. Então, o objetivo dela é verificar se uma preposição ela é verdadeira ou não. Então, por exemplo, exemplos de preposições que são compostas. Para eu verificar, fazer a tabela verdade, eu sempre preciso de duas preposições. Então, depois a gente vai ver melhor o que é uma preposição. Mas assim, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Maria é brasileira e João é italiano. Então, aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho outra. E eu tenho um cognitivo que liga eles, que é o elemento e. Carlos é loiro e Pedro é ruivo. Aqui também eu tenho uma preposição, tenho uma segunda, e aqui no meio, então, tenho um cognitivo. Aqui também, ó, se Joana é alta, essa é a primeira preposição. Então, Maria é baixa. O cognitivo aqui é se, então. Nós vamos retomar um pouquinho alguns aspectos que vocês já devem ter visto na língua portuguesa, só para ficar bem fácil e compreensível essa questão da tabela verdade. Então, primeiro, o que é uma frase? Frase, ela é todo enunciado que tem algum sentido. E as frases, elas podem ser classificadas entre declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Então, de acordo com essa classificação, a gente consegue classificar se uma frase, se ela é uma proposição ou não, porque eu apenas consigo fazer uma tabela verdade com preposições, certo? Então, assim, ó, o que são as frases declarativas? Elas expressam alguma afirmação ou alguma negação. Então, aqui, por exemplo, tem uns exemplos, né? A soma de 2 mais 2 é 4. Ela está me afirmando. 2 mais 2 é 4? Sim, é 4. Então, ela é verdadeira. Da mesma forma, Neymar Júnior é jogador de vôlei. Ela está declarando uma coisa. Agora, eu preciso avaliar o contexto dela para saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, nesse caso aqui, ela é falsa porque eu sei que o jogador Neymar, ele é jogador de futebol e não de vôlei, certo? Então, qualquer frase declarativa que eu consigo classificar ela entre verdadeiro ou falso. Depois nós temos as frases interrogativas, que são perguntas, né? Elas sempre são concluídas, então, com ponto de interrogação. Então, alguns exemplos aqui. Vai chover hoje? Você está namorando? Que dia será a festa? Você fez o trabalho de aula? Você está feliz? Enfim, vários exemplos a gente pode colocar aqui. Mas, assim, qualquer frase que seja uma pergunta, que seja interrogativa, ela não é uma proposição. E eu não posso classificar ela como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, pegando esse primeiro exemplo aqui do slide, vai chover hoje? Eu não tenho como classificar isso como verdadeiro ou falso. Se fosse uma afirmação dizendo, hoje vai chover, ou vai chover hoje, né? Ou choveu hoje, enfim, tantos milímetros, é uma afirmação, então consigo classificar. Mas a pergunta em si, eu não consigo classificar ela como verdadeira ou falso. Depois nós temos, então, as frases que são imperativas. Elas dão como que uma ordem, são frases utilizadas para dar algum comando, tá? Elas também não podem ser classificadas como verdadeira e falsa. Então, aqui tem os exemplos.
faça exercícios regularmente, comece a trabalhar agora, você não irá à festa. Então, elas são frases imperativas que estão dando uma ordem ou incitando a pessoa a fazer alguma coisa. Então, essa frase em si eu também não consigo classificá-la como verdadeira ou falsa. Então, também não podem ser proposições. As frases exclamativas, elas expressam algum sentimento, uma admiração, surpresa, enfim, e elas enfatizam a declaração, e elas levam sempre o ponto de exclamação no fim. Então, por exemplo, estou com medo, isso é muito complicado para mim, que Deus nos ajude, né? Essas frases que são exclamativas, que são uma exclamação, elas também não podem ser classificadas como verdadeira ou falsa. Então, nesse caso, dessas 4 tipos de frases que nós temos, apenas as declarativas podem ser usadas para fazer uma tabela verdade, ou são utilizadas, então, para fazer uma tabela verdade, pois estas são classificadas como verdadeira ou falso. Então, assim, as proposições são o quê? Elas possuem um valor de verdade e precisam ser classificadas como verdadeiro e falso. Por isso que apenas as frases declarativas podem ser usadas, certo? E uma proposição, ela apenas pode ser definida como verdadeiro ou falso. Ela não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui entra bem a lógica de programação. Vocês vão ver depois, quando vocês fizerem um sistema, a estrutura deles com os comandos, fazer os comandos de condição. A gente não consegue definir um meio termo, ou sim ou não, ou é ou não é, ou é falso ou é verdadeiro, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. O valor da soma entre 4 e 3 é 7. Paulo é professor. Santa Catarina pertence ao sul do Brasil. Itapiranga pertence ao Rio Grande do Sul. Então, essas frases eu consigo classificá-las como verdadeira ou falsa, de acordo com o contexto em que elas estão. Nós temos, então, as sentenças paradoxais. Elas também não podem ser classificadas como verdadeiro e falso, portanto, também não são preposições e não podem ser proposições. Então, por exemplo, a frase dentro destas aspas é mentira, ou só sei que nada sei. Então, paradoxos também não são utilizados para fazer proposições. E nós temos, então, as sentenças abertas e fechadas. Por exemplo, sentenças abertas são aquelas que possuem alguma indeterminação. Então, elas também não são preposições. Por exemplo, ali no primeiro exemplo, coloca x mais 7 igual a 10. Eu não sei quanto que é o x, quanto vale o x. Então, eu não tenho como classificar ela como sendo verdadeira ou falsa. Outro exemplo, ele torce para o Internacional. Aqui nós temos um sujeito culto. Ele. Eu não sei quem é esse sujeito. Então, também não consigo classificar como verdadeira ou falsa. Se dissesse João torce para o Internacional, daí sim eu consigo classificar ela, pois ela tem um sujeito que está identificado. Aqui é um sujeito culto, não sei quem que é. Então, sentenças abertas também não podem ser proposições. Fechadas são aquelas que possuem um grau de indeterminação. Essas sim, então, são proposições. Por exemplo, 4 mais 9 igual a 7, 6 menos 2 igual a 4. Então, de acordo ali com o resultado, eu consigo classificar entre verdadeiro e falso. Então, aqui tem um exemplo para a gente praticar, para ver quais que são proposições ou que podem ser classificadas como verdadeiro e falso. Então, vou dar um minutinho para vocês lerem elas e classificarem quais dessas que estão aparecendo aqui no slide que podem ser, então, classificadas como verdadeiro e falso, de acordo com o que eu acabei de explicar agora. Qualquer coisa, vocês podem dar um pause no vídeo também. Eu vou continuar agora, tá? Para não ficar muito extenso esse vídeo.
Então, essa é a resposta. As únicas que eu posso classificar como verdadeiro e falso é essas que estão em verdinho. Então, o Brasil é campeão mundial de futebol, certo? E posso classificar como verdadeiro e falso. João da Silva, menor de idade, também. Porque aqui eu tenho um sujeito que aparece, né? Que é o João da Silva, não é um sujeito oculto. E a outra, terceira, que está certa, o número 4 é menor que 9. Então, também consigo classificar ela como verdadeiro e falso. Já a primeira lá em cima, quantos anos você tem? É uma pergunta. Então, não pode ser classificada como verdadeiro e falso. O mesmo acontece nesse último exemplo, que também é uma pergunta. Você estudou para a prova? Também não consigo classificar como verdadeiro e falso. O segundo exemplo, ele tem um X ali no meio que é indeterminado. Eu não sei quanto vale X. Então, não consigo classificar ela como verdadeira ou falsa. Vá fazer a tarefa de casa agora. É uma ordem, é uma frase imperativa. Também não consigo classificar como verdadeiro e falso. E a penúltima, ele formou-se em medicina. Ele quem? Eu tenho um sujeito oculto aqui. Então, não pode ser uma preposição. Certo? Então, agora, na lógica proporcional, nós temos os cognitivos, conectivos, na verdade. Nós temos a conjunção e, onde eu sempre vou ter o elemento e, que vai unir duas proposições. Então, por exemplo, 2 é par e 3 é ímpar. Então, aqui eu vou precisar fazer a verificação através desse conectivo aqui. Disjunção inclusiva, ou, ele é representado por um V. Aqui, então, eu tenho 4 é par ou 5 é ímpar. Disjunção exclusiva, ou. Então, é um Vzinho com um risquinho aqui embaixo. Então, eu tenho ou 8 é par ou 9 é ímpar. Temos também o conectivo condicional, que é se, então. Eu tenho se 2 é par, então 3 é ímpar. Aqui eu tenho se, então, tá? Então, sempre vou ter aqui no início da frase e no meio. E o símbolo dele é uma flechinha. Bicondicional, se e somente se. Então, é uma flechinha, né, que aponta para os dois lados. 2 é par, se e somente se. 3 é ímpar. Então, isso aqui, esses conectivos, e, ou, se, então, se e somente se, eles são utilizados na lógica de programação. Então, isso aqui agora nós vamos ver cada um deles. Primeiro, o conectivo e. Então, feito com esse vizinho virado aqui. Eu tenho essa tabela aqui. Cada conectivo vai ter a sua tabela. Então, é importante que vocês tenham sempre presente essas tabelas para fazerem os exercícios. Eu disponibilizei no CF Connect um arquivo onde tem as tabelinhas de cada um e que vocês vão precisar para a gente montar as tabelas verdade. Então, eu sempre vou ter uma representação de P e Q, sendo P a primeira proposição e Q a segunda proposição, porque eu preciso, para fazer a tabela verdade, eu preciso de duas preposições. Então, aqui estão elas. E aqui, depois eu vou ter, por exemplo, se eu pegar a primeira preposição e a segunda preposição, o que vai ser, verdadeiro ou falso? Então, para vocês entenderem, a primeira preposição, eu coloquei verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Na segunda preposição, eu coloquei verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Por quê? Nesse esquema aqui, nesse formato, eu consigo ter todas os cruzamentos possíveis, tá? Então, eu tenho verdadeiro com verdadeiro, tenho verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E a partir disso, então, eu consigo definir, utilizando o conector e. Então, por exemplo, se a primeira preposição for verdadeira e a segunda preposição for verdadeira, sempre vai ser verdadeiro. Se a primeira preposição for verdadeira e a segunda for falsa,
então vai ser falso. Quando a primeira preposição for falsa e a segunda for verdadeira, então a minha preposição vai ser falsa. Quando a primeira preposição e a segunda preposição forem falsas, ele vai ser falso. Então, por exemplo, quer comprar um carro aqui é um exemplo de uma frase, né? Tenha ar-condicionado e tenha banco de couro, né? Então, se eu tenho o ar-condicionado e tenho o banco de couro, essa frase é verdadeira. Agora, se eu não tenho ar-condicionado e tenho o banco de couro, que é essa aqui, a falsa e verdadeira, essa frase aqui vai ser falsa. Se eu não tenho ar-condicionado e não tenho banco de couro, essa frase aqui, ela é falsa. Da mesma forma, se eu tenho ar-condicionado e não tenho o banco de couro, eu tenho uma preposição, a primeira verdadeira e depois falsa. Então, vai ser falsa, tá? Essa junção aqui do P e do Q, sendo verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, isso aqui ele vai repetir em todas as tabelas, tá? Então, eu vou só explicar dessa vez, mas vocês vão ver que nos demais conectivos, isso aqui sempre vai ser o mesmo, tá? O P e o Q sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar é aqui, é o conectivo que eu estou usando. Por exemplo, aqui estou usando o E. Quando for o ou, aqui já vai mudar. Não vai ser mais sempre verdadeiro ou falso. Se for o cognitivo C, então, aqui também, essa terceira coluna, ela vai ser modificada. Como é que eu chego também a essa lógica aqui de verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso? Sempre, vocês vão ver quando nós montarmos as tabelas verdade, nós sempre vamos ter ou 4, ou 8, ou 16 colunas. E sempre vocês vão dividir a quantidade de colunas por 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 colunas, né? Uma coluna, 2, 3 e 4. Dividindo por 2 vai dar 2. Então, vou colocar 2 verdadeiros e 2 falsos. Agora, esse 2 eu vou dividir de novo por 2. Ele vai dar 1. Por isso que eu vou colocar uma vez o verdadeiro, uma vez o falso. Uma vez o verdadeiro, uma vez o falso. Sempre começamos com o verdadeiro, vocês podem ver, ó, primeiro o verdadeiro e depois eu sigo com o falso, tá? Essa é a lógica que a gente utiliza, então, para conseguir fazer todas as combinações possíveis. Depois, nos exemplos, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês. Então, aqui tem uns exercícios, né, para avaliar a sentença, se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, 2 é par e 5 é par. Então, 2 é par? Sim. E 5 é par? Não. Então, o que que eu tenho? A minha primeira preposição, ela é verdadeira e a segunda é falsa. Então, vou voltar a dar uma espiadinha aqui, ó. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, essa minha preposição é falsa. Segundo, 6 é ímpar e 8 é par. 6 é ímpar? Não, falso. 8 é par? Sim, verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso e verdadeiro. Então, vou olhar na minha tabelinha. Falso e verdadeiro. Tá ok? Dá falso. Então, essa frase aqui, ela é falsa. Outro exemplo aqui. 7 menor que 9. Essa proposição, ela é verdadeira. E 12 é maior que 8? Sim, é verdadeira também. Então, tem uma preposição verdadeira e uma verdadeira. Se eu vim aqui na tabelinha do E, eu vou olhar, ó, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então, essa frase C aqui, ela é verdadeira. Vamos para D. 9 é par. Essa é a minha primeira preposição. Então, 9 é par, eu sei que é falso. Tenho o cognitivo E. 6 é ímpar. Também é falso. Então, eu tenho falso e falso. Então, vamos lá para a tabelinha. Ó. Vou olhar falso e falsa. Ela é falsa, essa preposição. Então, essa é a lógica que eu utilizo, então, para fazer a avaliação de uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Então, nós temos também a disjunção inclusiva, que é o ou.
Então, aqui também eu tenho a representação na tabelinha pelo P, depois pelo Q. Aqui vocês podem notar, ó, 2 vezes o verdadeiro, 2 vezes o falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, como eu já expliquei no slide do conectivo E. E aqui só vai mudar, ó, o P e o Q continua, a única coisa que vai mudar é o meu conectivo. Então, no ou, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, ela é verdadeira. Se a primeira preposição for verdadeira ou a segunda é falsa, eu tenho verdadeiro. Quando a primeira preposição é falsa ou a segunda é verdadeira, eu tenho verdadeira. E quando eu tenho falso e falso, ela é falsa. Então, aqui um exemplo também do cognitivo ou. Então, tenha ar-condicionado ou tenha banco de couro. Então, se uma delas estiver verdadeira, essa frase já vai estar verdadeira. Porque vocês podem notar aqui, ó, quando for 2 verdadeiro, ou que nem aqui tem 1 verdadeiro, aqui também 1 verdadeiro, ela sempre vai ser verdadeira. Caso contrário, se tiver 2 falsos, ela vai ser falsa. O cognitivo ou, representado então por um V com um tracinho embaixo. Aqui também, quando eu tenho ou, então quando é verdadeiro e verdadeiro, é falso. Quando é verdadeiro ou falso, vai ser verdadeiro. Quando eu tenho falso, a primeira proposição e a segunda verdadeira, vai ser verdadeira. E quando eu tenho falso ou falso, ela vai ser falsa. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. José possui 10 mil reais e ele tem que tomar uma decisão. Ou troca de carro ou reforma a casa. Então, aqui, ó, tenho a minha primeira proposição, que é trocar de carro ou reformar a casa. Então, de acordo com essa situação, consigo classificar aqui entre verdadeiro e falso. Precisa decorar essas tabelinhas? Não precisa decorar, tá? Depois vocês vão utilizar ela para fazer o exercício e de acordo com a prática, vocês vão ver que a gente vai automaticamente ir decorando elas e depois também na programação isso vai ser bem automático para nós, tá bom? Mas vocês podem utilizar agora essas tabelas, podem se basear com elas visualizando, tá? Sem problema nenhum. O conectivo C, então, simbolizado pela flechinha. Então, quando se a primeira preposição é verdadeira, então a segunda é verdadeira, vai ser verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ela é falsa. Quando a primeira for falsa e a segunda verdadeira, ela é verdadeira. E quando for falsa e falsa, ela é verdadeira. Então, nesse caso aqui, utilizando o conectivo C, então, apenas quando a primeira preposição for verdadeira e a segunda é falsa, ele vai ser falso. Então, aqui tem um exemplo, ó, se Maria nasceu em Itapiranga, então Maria é brasileira, tá? Então, aqui uma aplicação do conectivo C, então. Aqui o conectivo, então, bicondicional, que é o C somente C. Eu tenho, então, 2 flechinhas, né? E utilizando esse conectivo, quando for verdadeiro e verdadeiro, vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro vai ser falso. Falso e verdadeiro, falso. E falso, verdadeiro. Aqui é importante, pessoal, ó, que vocês notem, né, isso também nas outras tabelas, mas, por exemplo, se eu só inverter aqui, não é porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que sempre vai ser falso, ou vai ser verdadeiro. Isso sempre vai depender do cognitivo. Então, é importante vocês cuidarem a ordem, ó, do verdadeiro e do falso, tá? Qual que vem primeiro? Não interessa, por exemplo, se eu pegar, é verdadeiro e falso, né? Eu tenho as duas. Não, depende do conectivo, eu tenho que ver qual que vem primeiro e qual que vem depois, porque de repente possa ser verdadeiro ou falso. Então, isso é bem importante a gente cuidar. Então, aqui um exemplo, né? Vou me casar se e somente se eu conseguir um emprego. Então, se eu ir jogando essas proposições como verdadeiro e falso, eu consigo classificar essa frase também como verdadeiro e falso, utilizando os conectivos. Outro detalhe importante das proposições é que elas podem ter a negação delas mesmas. Então, a negação depende do autor, depende do livro,
ele tem 3 formas de ser escrito. Então, a negação pode ser escrito utilizando um tio, esse caractere aqui, parece um L viradinho, né? Ou um apóstrofo, tá? Então, qualquer uma desses 3 sinais, desses 3 símbolos, se eu utilizar, quer dizer que é o contrário. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição P, se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Então, por exemplo, se eu tenho P, 2 é par, a negação dela, 2 não é par. E a negação dela é o positivo dela. Então, por exemplo, se uma preposição for verdadeira, a negação dela é falsa. E se a proposição for falsa, a negação dela é verdadeiro. Então, depois, de repente, nos exemplos, acredito que também já vai ficar mais fácil para vocês. Importante também, a gente consegue classificar as tabelas verdades em 3 categorias. Então, a primeira é tautologia, contradição e contingência. Isso aqui aparece muito em concurso público, tá? Perguntas pedindo se tal proposição, se ela é verdadeira, se ela possui tautologia, contradição ou contingência. Então, tautologia é quando o resultado final da minha tabela, quando todas as opções forem verdadeiras. Contradição é quando o resultado da minha tabela, todas as opções forem falsas. E contingência é quando eu tenho verdadeiras e falsas no resultado final. Então, é bem fácil de a gente classificar, tá? Se o resultado final da minha tabela verdade for todas verdadeiras, tautologia. Todas falsas, contradição. E se eu tiver pelo menos uma falsa e o resto verdadeira, ou apenas uma verdadeira e todas as outras falsas, então ela é do tipo contingência. Equivalência lógica. Então, depois tem um videozinho também explicando, mas é quando 2 proposições elas são logicamente equivalentes. Ou seja, quando o resultado de uma proposição ou de outra, ela é igual. Quando o resultado de 2 proposições, elas forem idênticas. Então, eu tenho uma equivalência lógica. Então, tem um videozinho depois para vocês assistirem sobre equivalência lógica. E eu acho que vai ficar bem claro. E é bem fácil classificar, então, a equivalência lógica de uma preposição e de outras. Então, agora, vocês vão ter os exercícios, os vídeos para vocês assistirem sobre tabela verdade, como montar a tabela verdade, e depois vocês vão ter uns exercícios, então, para praticarem a confecção das tabelas verdade, certo? Um abraço, boa aula para vocês e até mais!